Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um tutorial do curso Tecnologias Digitais para Educação Básica. Eu sou Andressa Freitas Lopes e irei apresentar para vocês hoje um pouquinho sobre o aplicativo Spreaker Podcasts Studio. Esse aplicativo, como o próprio nome diz, serve para criar e editar podcasts. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as características dele e depois nós vamos fazer então um tutorial detalhadamente sobre como utilizar. Então, ele é um aplicativo para celular, ele tem tanto na plataforma do Android quanto do iOS, e ele serve basicamente para você conseguir, então, após exportar, ter um link que você pode compartilhar aonde você quiser, no Classroom, no Facebook, por e-mail, no Drive, via Facebook, via Instagram, por onde você quiser mandar esse link, depois as pessoas conseguem acessar seu podcast. Ele é uma ferramenta online e offline. O que isso quer dizer? Algumas opções você consegue utilizar ele sem a internet e algumas opções você necessita da internet para utilizá-lo. Ele tem duas opções, que seria gravações offline, que é onde você consegue criar e editar podcasts sem o uso da internet, e vocês também têm a opção online, que seria uma opção onde você consegue fazer um podcast ao vivo. Neste podcast ao vivo, então, você consegue compartilhar o link para as pessoas através da sua rede social, e as pessoas conseguem entrar nesse link e ir comentando, interagindo com você enquanto você faz o podcast, conseguem mandar as dúvidas, que você consegue ler, é aquela interação simultânea enquanto o podcast está rolando. E o aplicativo tem em português, o que facilita bastante, então, a utilização. Algumas desvantagens do aplicativo é que ele possui compras, então algumas funções são específicas para quem compra planos. Então ele tem diferentes planos com diferentes valores e cada plano então tem um bônus que o próprio plano traz. Além disso, outra limitação que o aplicativo tem é que ele grava no máximo 15 minutos por vez. Então, você pode fazer vários podcasts de 15 minutos e depois juntar, ou você pode fazer simplesmente um podcast só, mas com o tempo máximo de 15 minutos, que é o que o aplicativo suporta para os planos grátis. Se você quiser fazer um plano, aí o tempo vai aumentando de acordo com o plano. Além disso, como eu disse, ele precisa da internet para algumas funções que você optar. E também ele não pode ser exportado na forma de MP3, ou seja, você não consegue baixar o seu podcast como uma forma de áudio. Você só consegue upar ele para a plataforma do aplicativo e o aplicativo sim gera um link que você pode espalhar onde você achar necessário. Então agora vamos ver como ele funciona direitinho, passo a passo. Então vamos lá, gente. Vocês podem ver que eu tô com a tela do meu celular aqui. Eu irei inicialmente, então, abrir o menu do meu celular, abrirei o Play Store, e aí vocês vão aqui na aba de pesquisar e escrevam Spreaker Podcast. É esse aqui, o terceiro, Spreaker Podcast Studio. Eu já instalei ele no meu celular para facilitar a gente não precisar ele instalar e depois abrir. Então, ele já está aqui, mas lembrando que para iOS e para Android é da mesma maneira. Vocês vão abrir a lojinha do iOS, vão colocar o nome dele, vão colocar para instalar, e na hora que a gente abrir, ele vai ser igual nos dois modelos. Então, nós vamos abrir junto e ver o que a gente precisa. Então, a gente coloca ele para abrir aqui, ele vai abrir com essa tela. Vocês podem deslizar para o lado para ver algumas das características que ele tem aqui descrita. E nós vamos começar, então, nos inscrevendo no aplicativo. Aqui vocês podem criar uma conta, podem entrar via Facebook, via Twitter ou via e-mail Gmail. Então, eu vou entrar com o meu Facebook. Então, vou clicar aqui, ele vai acessar o Facebook que está logado no celular.
Eu vou concordar com os termos, então, porque é necessário, e vou me inscrever. Aí depois, logo depois que vocês fizerem o cadastro ou entrarem com as suas contas da rede social ou do e-mail, ele vai pedir a permissão para gravar o áudio através do seu celular. Então vocês podem permitir, que significa que ele pode usar o microfone. Então, ao clicar em permitir, automaticamente essa tela abrirá. E aí vocês podem ver, a parte superior tem o REC, ao lado esquerdo tem o tempo de gravação, ao lado direito o tempo restante de gravação. Lá embaixo, no canto direito, nós temos então o volume do microfone. O verde é a parte mais baixa, o amarelo mediano, o vermelho muito alto. Depois nós temos o auto ducking, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Nós temos o microfone, que vocês podem ligar e desligar ele. O meu está ligado, mas se eu clicar aqui, ele fica automaticamente desligado. E aí tem uma vantagem, por exemplo, se num podcast vocês não quiserem falar o tempo inteiro, vocês podem desligar o microfone e apertar no botão toque e fale. Enquanto vocês estiverem apertando o botão toque e fale, automaticamente o microfone de vocês estará aberto. Quando vocês soltarem o botão, automaticamente o microfone será fechado. Depois nós temos então o menu, onde vocês conseguem acessar o seu nome, a sua foto, o seu plano. Então vocês conseguem atualizar o plano, tem diversos valores com diversos benefícios que cada plano traz. Nós temos o meu perfil, onde vocês conseguem acessar os podcasts que você baixaram, os seguidores, os que vocês curtiram. No pincelzinho lá em cima, então, vocês conseguem alterar a foto, o nome, escrever uma biografia sobre você, assim como adicionar o seu site, o seu Facebook e o seu Twitter. Ao clicar do lado da canetinha, então, vocês conseguem compartilhar esse perfil de vocês para as pessoas. Tipo, olha aqui no meu perfil todos os podcasts e tudo mais. Depois, ainda no menu, nós temos o criar, que nós vamos fazer posteriormente. Nós temos os rascunhos, que aqui ficam aqueles que vocês não concluíram, não exportaram, que vocês ainda vão editar futuramente. Depois nós temos os podcasts, que aqui sim vocês conseguem acessar aqueles que vocês já exportaram, já uparam para dentro do aplicativo e vocês já conseguem compartilhar. Depois nós temos as estatísticas, que são onde ficam os podcasts de vocês que as pessoas baixaram, seguiram, curtiram. Vocês conseguem acompanhar, então, todo o engajamento a respeito do seu podcast que foi compartilhado. Música livre de direitos, então, isso é uma função que só existe para quem tem planos. Então, para quem não tem planos, determinados planos, vocês não conseguem acessar essas músicas, mas vocês conseguem acessar em outros sites se vocês procurarem direitinho. E depois nós temos então as definições, que são aquele momento então que vocês conseguem fazer as configurações da sua conta, do seu plano, bloquear usuários para não conseguir ouvir seus podcasts, tirar mais algumas dúvidas sobre o aplicativo e tudo mais. Então, vamos criar agora. Essa aqui é a tela inicial. Depois do REC, nós temos então aqui embaixo no canto esquerdo a playlist, que é onde vocês conseguem adicionar músicas de fundo para utilizar no início, no final, no meio ou até mesmo durante todo o decorrer do seu podcast. Vocês clicam em adicionar nova canção. Selecionam o local que está o seu áudio, o áudio que você quer utilizar. Eu vou adicionar aqui o meu, por exemplo. Esse não pode porque esse aqui é um áudio de WhatsApp. Então vamos lá, vamos adicionar outro. Vamos adicionar outro. Para adicionar outro, então a gente vem no pincelzinho aqui em cima. Eu vou arrastar para o lado e eu consigo então remover esse áudio. E aí eu vou adicionar outro. Então eu venho aqui, adicionar. Vamos achar então o áudio que eu preciso. Eu não estou achando. Então, aqui encontrei os dois áudios que eu precisava. Eu vou adicionar um. Eu posso adicionar outro, caso eu queira, mas se vocês não quiserem, também podem deixar um só. Vou colocar o outro. Pronto. Aqui tá
os 2 áudios que eu vou precisar durante o meu podcast. Eu clico lá em cima em feito. Os 2 áudios estão adicionados. Nós temos aqui a barra de volume, que vocês podem escolher o volume que o seu áudio pode ficar. E nós temos o Auto DJ, que seria como se o aplicativo controlasse esse volume. Depois, ao lado, nós temos efeitos. Nesses efeitos, então, nós conseguimos adicionar durante, no início ou no final, são aqueles efeitos de palmas, são efeitos, por exemplo, de tambores, tiros, fotos, sinais. Então aqui nós temos diversos efeitos, vocês ainda podem adicionar efeitos em clicar nos maisinhos que tenha logo abaixo aqui. Então, aí você clica, adiciona um efeito ali na sua galeria que você fez ou que você encontrou e achou interessante. E aí, quando vocês quiserem que esse efeito apareça no seu podcast, vocês clicam, mas caso vocês não queiram que ele dure o tempo todo, por exemplo, as palmas que tem 11 segundos, vocês clicam e clicam novamente. Quando vocês clicarem novamente, ele vai parar, então vocês conseguem controlar o tempo que ele vai durar. E depois, na terceira aba, nós temos o bate-papo. O bate-papo é aquele momento que ficará disponível apenas com transmissões ao vivo, onde as pessoas conseguirão conversar com você. Então, nós temos essas três funções para fazer o podcast. E aí, a gente já escolheu o que a gente vai utilizar, já conheceu o aplicativo. Depois, então, nós temos o auto-ducking, que é aquilo que está logo abaixo, ao lado do microfone, que vocês clicam ali. O de vocês vai estar desligado, então ele vai estar desativado. Vocês podem colocar em on. O auto-ducking serve para quando vocês estiverem fazendo o podcast de vocês, a música e os efeitos sonoros que vocês colocarem de fundo não ficarem tão altos quanto a sua voz. Então o auto-ducking automaticamente baixa esses sons enquanto a fala. Então não fica as duas vozes se batendo e se chocando. Então vocês ligam normalmente as configurações elaboradas pelo próprio aplicativo são suficientes para a música ficar numa tonalidade baixa e a voz de vocês numa tonalidade adequada. Mas caso vocês quiserem, vocês podem mexer aqui nas configurações e modificar de acordo com o que vocês acharem que fica melhor e mais suave para o podcast de vocês. Então vamos testar para ver como é que fica? Então, nós clicamos em REC, aqui tem aquelas duas opções que eu falei para vocês lá na introdução, ao vivo, que seria uma transmissão ao vivo. Se vocês clicarem aqui, vocês terão que adicionar o nome do podcast ao vivo, além de uma breve descrição. Se vocês quiserem também adicionar uma foto, aqui em opções avançadas, então vocês já podem diretamente selecionar aonde vocês querem transmitir o link para as pessoas olharem, assistirem, ouvirem. Depois nós temos as tags e também vocês podem marcar caso tenha alguma linguagem explícita ou conteúdo adulto. Então, eu não vou fazer uma transmissão ao vivo, então a outra opção é gravar. Esse gravar é offline, vocês não precisam da internet para fazê-lo e vocês podem simplesmente clicar ali. Então, ali está aparecendo na minha tela, então que está gravando, tem 5 segundos, 6 segundos, e ali do outro lado, então eu consigo acompanhar quanto tempo eu ainda tenho restante. Lembrando que esses 15 minutos são apenas para quem tenha pacotes gratuitos. Caso vocês desejarem mais tempo, vocês podem adquirir algum pacote. Então, vamos iniciar como se nós estivéssemos num podcast. Vamos lá. Bom dia, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do curso Tecnologias Digitais para Educação Básica. E hoje nós falaremos então um pouquinho sobre o aplicativo Speaker Podcast Studio. Vamos lá falar com o nosso colega. Eu espero que vocês estejam gostando. Tudo bem com vocês? Como está? Então, assim, como o meu microfone está aberto, os sons não estão saindo aqui para mim. Mas provavelmente, quando eu for salvar, eles vão aparecer. Então, para nós vermos como ficaria este podcast, este exemplo de podcast, eu vou pausar, dar um stop e automaticamente eu consigo ouvir todo o meu podcast. Então, vamos ver como é que ele ficou.
bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do curso Tecnologias Digitais para Educação Básica. Mais um podcast. E hoje nós falaremos então um pouquinho sobre o aplicativo Spreaker Podcast Studio. Vamos lá falar com o nosso colega. Eu espero que vocês estejam gostando. Tudo bem com vocês? Como está? Lá. Então, aqui, como vocês puderam dar uma olhada, eu posso recortar o meu podcast após ouvi-lo. Eu venho aqui em editar, aí eu seleciono a parte do meu podcast que eu quero recortar, eu clico em começar aqui ou terminar aqui, e aí eu posso recortar. Aí aparece excluir seleção ou manter a seleção. Aí a seleção é aquilo que está em amarelo, então eu quero manter o que está em amarelo ou excluir o que está em amarelo. Então eu vou manter o que está em amarelo. E aí eu excluí o início, que é aquela parte que está sem áudio. Aí eu venho em recortar, recortei, eu volto e aí eu coloco guardar alterações. Pronto, meu podcast está pronto. Eu escrevo aqui o nome, podcast teste. Aí eu venho em compartilhar, adiciono o nome, adiciono os caracteres. Se eu quiser, eu posso adicionar uma foto. Em opções avançadas, eu consigo automaticamente compartilhar nas minhas redes sociais, inserir as tags, colocar como episódio privado, onde só eu poderia ver, ou só as pessoas que têm o link conseguem ver. Eu consigo também deixar claro se tem conteúdo explícito ou adulto, e eu ainda consigo publicar mais tarde, que seria selecionar para publicar em determinado momento, que eu posso escolher tanto a data quanto a hora. Aí, então, depois vocês vêm em upload, ele vai automaticamente, então, subir para a plataforma. Vamos esperar. Pronto. Aí vocês conseguem encontrar, então, esse podcast aqui na aba podcasts. Vou entrar aqui. Tá aqui meu podcast, 51 segundos, o podcast teste. Eu venho aqui em editar, onde eu posso editar as informações que eu coloquei anteriormente. Ou eu posso também compartilhar. E aqui vocês conseguem, então, pegar o link e compartilhar em qualquer rede social. Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, Messenger, e-mail, dos mais variados. Até mesmo botar o link no Drive. Mas caso vocês queiram colocar em algum lugar que não esteja aparecendo aqui nessas opções, vocês podem vir aqui em cima em copiar. Ele automaticamente copiará o link, e aí esse link vocês conseguem colar em qualquer plataforma. Pode ser no Classroom, em algum e-mail que não está presente aqui, ou em algum aplicativo diverso. Tudo bem, gente? É assim, então, que a gente consegue criar e compartilhar o link do podcast. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido conhecer o Spreaker Podcast Studio e que esse tutorial auxilie vocês a utilizá-lo, então, na criação e na edição dos seus podcasts. Se ficou alguma dúvida, nós ficamos à disposição. Qualquer coisa é só entrar em contato. Um abraço e cuidem-se!